Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No Fala Vereador de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Marcelo Lanzarin, do PMDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui no Fala Vereador. Vereador, vamos falar um pouquinho do seu trabalho atuante aqui na Câmara de Vereadores, na utilização da tribuna, na sessão, reivindicando, fazendo o seu trabalho propositivo como parlamentar, mas vamos falar também sobre a comissão que o senhor preside aqui nesta casa. Além do trabalho nas sessões ordinárias, os vereadores também fazem parte de comissões legislativas permanentes e também, por vezes, algumas comissões que são criadas aí de forma a atender a nossa comunidade não permanente, né? As comissões elas têm data, têm limite para que ela ocorra e o trabalho seja feito aqui no parlamento. Mas o Marcelo Lanzarin, que é médico, ele faz parte da Comissão de Educação, ele preside a Comissão de Educação e também a Comissão de Saúde. Como é o trabalho desta comissão e como está o andamento do mesmo? Bom, Marcão, como você muito bem colocou, né, a Comissão de Saúde, Educação, Esporte, Lazer, Assistente Social, uma comissão bastante ampla e analisa todos os projetos que passam pela casa. Na realidade, ela é uma comissão permanente, né, então todos os projetos, independente de serem voltados para a saúde e a educação, eles são analisados por essa comissão que é permanente, como você muito bem colocou. Particularmente a gente acaba, os vereadores que compõem essa comissão, acabam também fazendo a discussão em algumas áreas pontuais, como a saúde e a educação, que são as bases dessa comissão. E nesse sentido, inclusive, nós já convocamos aqui, esteve conosco a secretária de Educação, Patrícia Líders, a também secretária de Saúde, Maria Regina Suar, mais recentemente, na última reunião da comissão, e eles trouxeram para os parlamentares o planejamento, as ações de cada uma das suas pastas e também, nesse momento, foi permitido aos vereadores aí os questionamentos e encaminhamentos junto à secretária de Educação e Saúde. Então, além da análise dos projetos, a comissão também acaba focada nessas áreas mais específicas que competem à comissão. O senhor, como médico, acaba atuando no parlamento mais na área da saúde, que puxa mais, até pela sua própria vivência, você que é servidor público de carreira, médico de carreira do município, acaba puxando mais? Acaba que fica difícil, Marcão, não abordar esses temas, até justamente pela vivência, pela experiência, pela possibilidade de ter sido gestor, secretário de saúde 2009 a 2012, médico também, como você colocou aqui, servidor de carreira do município. Isso nos dá uma bagagem, um conhecimento maior a respeito das demandas da saúde aqui no município de Blumenau. Então, a gente acaba abordando esses temas com maior facilidade, inclusive alguns vereadores trazem alguns questionamentos, em alguns momentos a gente tem a possibilidade, inclusive, de trazer esses esclarecimentos por já conhecer a realidade. Eu lembro muito bem até na semana passada o vereador Ito trouxe aqui na sua fala uma preocupação importante, porque ele tinha acompanhado na manchete de um jornal o fechamento de 8 farmácias da rede de farmácia popular, que foi um programa que o Ministério da Saúde implantou, na realidade ainda está vigente no Brasil. O início do programa se deu prevendo que a cada 100 mil habitantes haveria a possibilidade do município abrir uma farmácia popular. O Ministério da Saúde disponibilizaria recursos para a implantação dessa estrutura, para ajuda no custeio da contratação de profissionais, e essa farmácia, então, ela foi montada aqui em Blumenau. Nós tivemos 2 unidades, uma funcionou junto da FURB e uma outra na Avenida Beira Rio. Com o tempo, o Ministério da Saúde acabou ampliando o programa e permitiu que as farmácias comerciais pudessem se credenciar e disponibilizar, então, esses medicamentos subsidiados pelo governo federal para a população, basicamente os medicamentos de tratamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. À medida que o Ministério da Saúde foi permitindo o credenciamento dessas farmácias comerciais, acabou que não havia mais necessidade do município manter essas estruturas. Aqui em Blumenau nós nem temos mais, inclusive. Então, quando o vereador Ito leu a manchete do jornal, ele ficou extremamente preocupado, porque não tinha, na realidade, esse entendimento e a informação a respeito de como funciona hoje essa rede de farmácias populares. Para você ter uma ideia, em Blumenau nós temos mais de 70 farmácias comerciais,
credenciadas ao programa do Ministério da Saúde, que disponibiliza e acaba subsidiando esses medicamentos à população. Então o fechamento dessas 8, com certeza, não trouxe nenhum impacto significativo à população, porque nessas localidades, com certeza, havia já farmácias comerciais credenciadas e também tendo a possibilidade de disponibilizar esses medicamentos. Então isso, como eu disse, essa vivência, essa experiência nos permite, inclusive, né, também estar passando algumas informações para os colegas vereadores que muitas vezes trazem esses questionamentos da saúde direcionados ao executivo e pela facilidade, pela experiência e vivência, a gente acaba podendo contribuir nesse sentido. Mas claro que a discussão não acaba centrada no foco, né? Não acaba centrada nas questões da saúde. Eu particularmente também conheço bastante a cidade por ter feito parte da gestão. Entendo também a dinâmica do executivo e a gente tem participado amplamente de todas as discussões que envolvem o município de Blumenau. Hoje o senhor faz um acompanhamento na parte legislativa, nessa questão na área da saúde. O senhor já fez parte da gestão da saúde e o senhor também é usuário da própria saúde do município. O Sistema Único de Saúde, ele é viável? Em algumas áreas a gente percebe que ele atende bem, é bem estruturado. Em outras ele é muito deficitário. Ele é viável? O que nós temos que fazer na gestão para achar o equilíbrio? Então, Marcão, na realidade, o Sistema Único de Saúde, na sua origem, né, a partir da 8ª Conferência, com a regulamentação da Lei 8080 e 8142, que foram as leis que deram um embasamento para o Sistema Único de Saúde, além da previsão que nós temos da Constituição, de que a saúde é um dever, né, do Estado, um direito do cidadão, um dever do Estado. O sistema foi criado de forma a atender de maneira universal, ou seja, qualquer pessoa tem direito ao acesso à saúde, independente da sua condição socioeconômica. Isso é o que a Constituição traz, isso é a base do Sistema Único de Saúde. A questão é que, financeiramente, isso tem que se demonstrado inviável. Nós não temos condições, o Estado hoje, aí eu falo o município, o Estado e a União, não tem condições de continuar garantindo o atendimento, né, de forma universal, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a tudo e qualquer tratamento dentro do modelo do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, financeiramente é um modelo inviável e o que o que nós temos percebido com reflexo disso é, como você colocou aqui, a carência que muitas vezes a gente tem de conseguir atender de maneira mais adequada a população em algumas áreas, né? Isso tem feito com que os municípios acabem sobrecarregados no custeio da saúde, investindo cada vez mais e tendo uma participação cada vez maior nos recursos investidos do seu orçamento na área da saúde. A Constituição define o percentual mínimo do investimento dos municípios em torno de 15% do que eles arrecadam na função saúde. Hoje a média no Brasil é de 22% a 24% de recursos investidos por parte dos municípios na função saúde. Blumenau ultrapassou já os 27%, Itajaí, se eu não me engano, e Joinville já estão beirando os 40%, e isso tudo com o intuito de garantir o acesso à população, né, ao atendimento em saúde. Mas com isso você acaba comprometendo todas as outras ações da prefeitura, que também são importantes, principalmente na área da educação, infraestrutura, né, que tem um reflexo direto, inclusive, na saúde das pessoas. Então, assim, hoje o governo federal vem discutindo, inclusive, a criação de planos de saúde com um formato mais popular, né, justamente pela dificuldade que tem se visto com relação à questão do financiamento. Claro que é difícil, né, eu que particularmente defendo o Sistema Único de Saúde, também é difícil você abrir mão de todos esses direitos, de todas essas conquistas que ocorreram ao longo, né, dos últimos anos na Constituição do Sistema Único de Saúde. Mas algo precisa ser revisto sob pena de nós entrarmos num colapso total do sistema. E é isso que, infelizmente, nós temos acompanhado aí dia a dia, né, uma dificuldade muito grande do Estado em garantir
a questão do acesso à saúde. Isso tem feito com que nós tenhamos aí um aumento significativo das ações judiciais na saúde, e aí sim nós estamos fazendo uma injustiça muito grande na realidade, porque a partir do momento que eu judicializo uma ação, né, que eu busco um tratamento que tem um custo elevadíssimo para garantir, claro, o meu direito, na realidade eu posso muitas vezes estar privando o direito de outro cidadão que também teria a prerrogativa do acesso à saúde. Mas muitas vezes ações judiciais acabam demandando recursos extremamente significativos, né, para atender uma pessoa, um grupo de pessoas, em detrimento de uma grande maioria. O Brasil não tem condições hoje de bancar a saúde para todos? O modelo que está posto aí, infelizmente, não tem mais condições viáveis financeiramente de se manter, Marcão. Como eu disse, o que nós estamos observando, né, é que gradativamente o sistema vem tendo cada vez mais dificuldades e o cenário, infelizmente, daqui para frente é muito ruim. Né? Nós estamos vendo aí, todos os dias nós temos manchetes nos jornais, hospitais fechando as portas, cirurgias sendo canceladas, porque não há mais condições de manter financeiramente essa estrutura no modelo que nós temos hoje, infelizmente. Há quem diga que nós no Sul aqui ainda estamos no céu, né? Na realidade, Marcão, o sul do Brasil, particularmente, aí não é só na questão da saúde, vive uma realidade muito diferente do resto do Brasil mesmo. Né? Se nós formos para o norte, para o nordeste, o atendimento em saúde da população realmente é extremamente precário e nós vivemos aqui uma outra realidade. Então, até mesmo nas questões de saúde, uma situação muito diferenciada em relação a outros municípios e até mesmo a região do Vale do Itajaí em relação a outras regiões do estado. O senhor, como estudioso, coloca aí colapso e possibilidade de não dar certo nesse modelo. Nós deveríamos, então, ter outro modelo de saúde para atender a nossa comunidade? Veja bem, o que nós precisamos fazer é que as pessoas entendam de uma vez por todas que a responsabilidade da saúde não é exclusivamente do Estado. Cada um tem que fazer o seu papel. E nós vamos ter que sim discutir outras formas de acesso para permitir que as pessoas que realmente não têm condições, aquelas que realmente precisam e não têm nenhuma estrutura de retaguarda, essas têm um acesso mais facilitado. Hoje, a saúde utiliza uma ferramenta que é a ferramenta de regulação. Por quê? Porque, na realidade, esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é a carência, a falta de recursos, principalmente pela situação que o país vem passando nos últimos anos, na saúde já vem de algum tempo a dificuldade em atender a demanda da população. O que se fez foi se lançar mão de uma ferramenta que, inclusive, Blumenau foi uma das cidades piloto no Brasil no desenvolvimento desse sistema, que é o sistema de regulação, que funciona basicamente da seguinte maneira. Nós temos uma demanda muito maior do que a oferta, então o que se faz? Se analisa por uma segunda avaliação médica, esse profissional vai avaliar cada um dos casos em que está lá sendo solicitado um exame, alguma consulta, e vai priorizar aqueles casos relevantes. Ou seja, na prática, se eu tenho 50 solicitações de consulta com cardiologista e eu tenho somente 20 vagas, o que se faz é uma análise de todos esses pedidos e prioriza-se aqueles 20 que têm necessidade, né, mais urgente para que naquele momento passem por avaliação. É isso que hoje o Sistema Único de Saúde tem feito, regulação, né, para garantir que quem mais precise tenha um acesso mais rápido ao sistema. E eu repito, eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer parte desse projeto. Blumenau foi e ainda é uma referência no Brasil nesse modelo de regulação. Quando secretário de Saúde, nós tivemos a oportunidade de ampliar essa estrutura aqui. Blumenau se tornou e teve a maior central de regulação de Santa Catarina, inclusive maior que a central de regulação da Secretaria de Estado da Saúde, e com o tempo essas ações foram ampliando.
né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, no ano passado, de participar também do processo de implantação da regulação dos leitos hospitalares, certo. Ou seja, já se passou a regular também a internação, além dos leitos de UTI que também são regulados através de uma central que funciona na Secretaria de Estado da Saúde. Então nessa visão, utilizando novas ferramentas, existe a possibilidade do sistema ainda atender a todos? Não, veja bem, Marcão, a questão de atender a população de forma, como eu disse, universal, né, sem restrição nenhuma a acesso aos atendimentos em saúde, esse modelo financeiramente ele é inviável. Não tem jeito. Não tem como. O custo que nós temos com a saúde tem aumentado a cada ano, novas tecnologias estão sendo incorporadas, novos medicamentos estão sendo inseridos. Vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. Nós não vamos ter condições. Não vamos ter condições. Hoje, a tabela SUS, em alguns procedimentos, já não é reajustada há 10 ou até há 15 anos a procedimentos sem reajuste. Alguns deles, mesmo que houvesse um reajuste de 100% na tabela, ainda assim estariam fora da realidade do que é pago hoje por um medicamento ou por um tratamento, né? Então, o custo efetivo para se manter a saúde hoje no país tem ficado fora das possibilidades que o Estado tem de realmente custear todas as ações necessárias. Basta ver aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde anunciando aí um déficit de mais de 700 milhões de reais. Se juntar também as contas a pagar, nós temos aí quase 1 bilhão de reais já de déficit na pasta da saúde, na Secretaria de Estado da Saúde. E isso reflete no atendimento de todos os municípios. E aí, se nós levarmos esse número ao Ministério da Saúde, aí os números ainda são mais tristes, principalmente pela defasagem que se tem com relação à remuneração de alguns procedimentos e exames. Vereador, o senhor está pedindo que o AG do bairro da Velha e também do bairro Garcia tenha um aparelho de raio-x para atender a nossa comunidade. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Tranquilo. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcelo Lanzarin, do PMDB. É um minuto só e a gente já volta. Pois é, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. E para você que não pegou o bloco passado, que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Marcelo Lanzarin. E quando vem o vereador Marcelo Lanzarin aqui, a gente procura falar muito na área da saúde, porque ele é um estudioso da área da saúde, além de ser parlamentar, ele é um funcionário público da área da saúde, ele é médico, ele foi inclusive secretário municipal de saúde, então a saúde faz parte da vida do vereador Marcelo Lanzarin, é por isso que a gente aproveita e fala muito de saúde. Mas bem rapidinho no começo desse blog, eu quero sair um pouquinho da área da saúde, porque nós estivemos acompanhando um trabalho que você realizou junto com a comunidade do bairro Itopava Norte. Aquela comunidade está pedindo que se coloque de volta ali, nos projetos a serem colocados à disposição da comunidade, um túnel na BR-470 ali para que as pessoas consigam passar ali na rua 1º de janeiro. O senhor, inclusive, esteve no local, né, conversando com a comunidade, não é mesmo? Exatamente, Marcão. Na realidade, ali existe o projeto, né, de um túnel atravessando a BR-470 para que as pessoas que entram pela rua 1º de janeiro possam acessar a margem esquerda, né? E a nossa preocupação é no sentido de que nós estamos com um processo de duplicação da BR-470, então fizemos inclusive um requerimento ao DENIT solicitando informações para saber se naquele local está prevista a implantação desse túnel, né, no momento em que a duplicação da BR naquele trecho aconteça. Porque se nós não conseguirmos fazer isso agora, infelizmente, depois da duplicação da BR, é praticamente impossível que se vá fazer uma intervenção naquele local. Então, a ideia é que as pessoas possam
através da 1º de janeiro, acessar a margem esquerda. Hoje, infelizmente, isso não acontece. Todo mundo que desce pela 1º de janeiro é obrigado a entrar na BR-470 e fazer o retorno lá na Dudalina, né, para poder acessar a margem esquerda. Vereador, essa é uma reivindicação daquela comunidade há mais de 30, 40 anos. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. No início da década de 90, até os anéis, né, porque aqueles anéis de contorno do túnel foram colocados ali, foi feita uma licitação, já tinha até empresa que queria tocar e simplesmente esse material todo sumiu. Isso no início da década de 90, algo em torno de 20 e poucos anos, sumiu e ninguém falou mais sobre esse assunto. Na época já se falava em duplicação da BR-470, para o senhor ter uma ideia. Né? Se nós tivéssemos ali o túnel, há 20 e poucos anos nós já teríamos o túnel atendendo aquela comunidade. Né? Marcão, isso é uma triste realidade que a gente vivencia no Brasil. Né? O desperdício de recurso público, os desmandos que ocorrem em muitas situações. Né? Por exemplo, já havia a destinação dessa estrutura para a implantação desse túnel. A informação que nós tivemos é que isso foi deslocado e foi utilizado em outro local. Quer dizer, nos acompanhou a visita, inclusive, o ex-vereador dessa casa, Ivo Hadlich, e nos trouxe esses relatos. Né? Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Né? Mas a nossa preocupação é justamente que nesse momento, no momento em que a BR-470, finalmente, né, nós pelo menos temos acompanhado aí, os ritmos das obras agora são um pouco diferentes. Eu acredito que nós vamos chegar àquele local, sim, sem dúvida nenhuma, com a duplicação, e aí a importância, né, de que esse túnel seja realizado nesse momento para efetivamente garantir o acesso à população à margem esquerda. Ok. Agora voltando para a área da saúde, o senhor solicitou aí à Secretaria de Saúde a possibilidade, reivindicou isso, que o AG do bairro da Velha e do bairro Garcia tenham pelo menos um aparelho de raio-x para atender a nossa comunidade. Qual a importância desse aparelho nesses ambulatórios gerais? Veja bem, Marcão, nós precisamos olhar as questões da cidade, né? O planejamento da cidade, ele tem que ser muito maior do que o momento da atual gestão. Né? Então eu tenho que pensar a cidade para daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. E basicamente na questão da saúde nós já estamos em algumas situações com a estrutura defasada. E qual é o meu entendimento? O entendimento é que nós tenhamos essa estrutura basicamente no Ambulatório Geral do Garcia, no Ambulatório Geral da Velha, que são duas regiões extremamente populosas do nosso município, que hoje já tem o funcionamento dessas unidades do ambulatório, tanto da Garcia quanto da Velha, até a meia-noite. Então a ideia é que a gente possa estruturar um pouco melhor essas duas grandes unidades, tanto o Ambulatório Geral do Garcia quanto da Velha, que recentemente foi ampliado, para que a gente possa já ter uma estrutura, né, que com certeza já seria utilizada agora, né, para a realização de exames eletivos e mais que isso, para permitir que numa situação onde o profissional médico tem alguma dúvida com relação a alguma fratura, uma pneumonia, por exemplo, que ele possa fazer esse exame lá naquele local, já poder avaliar esse paciente, né, sem a necessidade de encaminhar hoje para o Hospital Santo Antônio ou o Hospital Santa Isabel. Porque qualquer necessidade de uma avaliação diferente do que o exame clínico em si, já há uma limitação na estrutura desses nossos ambulatórios. Né? Então a ideia na realidade não é só o raio-x, mas também permitir, principalmente no horário estendido, que o profissional médico que esteja lá possa solicitar um exame de sangue, né, um exame de urina, e esse material seja coletado lá na hora e através de um motoboy levado até o Hospital Santo Antônio. Esse exame tem condições de ser realizado na hora, o resultado pode ser transmitido pela unidade, pela internet. Isso não é nada de mirabolante, na verdade, a questão da coleta e do transporte desses materiais que são realizados em algumas unidades que coletam o sangue aqui no município já é transportado e encaminhado para os laboratórios centrais que realizam o processamento desses exames. Então a ideia basicamente é reforçar a estrutura do Ambulatório Geral do Garcia e da Velha, colocando um aparelho de raio-x lá para realizar inclusive os exames eletivos
Hoje, o município já tem uma demanda reprimida extremamente significativa para exames de imagem. Essas pessoas poderiam ser atendidas na sua região, sem ter a necessidade de se deslocar até o centro da cidade. E além disso, na realidade, a intenção é criar um tripé, né, com um reforço na estrutura de atendimento do Ambulatório Geral do Garcia, da Velha e na Itopava Central, com a implantação do pronto atendimento, onde hoje funciona o Hospital Universitário da FURB. Né? Lá, inclusive, também com a condição de realizar esses exames de raio-x e de laboratório. Com isso, nós teríamos 3 estruturas intermediárias, com uma capacidade estrutural, né, um pouco melhor do que o restante das unidades de saúde, nas 3 regiões mais populosas do município, certo. Velha, Garcia e Itopava Central. E com isso desafogar então um pouco a demanda que hoje bate na porta do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa Isabel, muitas vezes simplesmente pelo fato de que eu não consigo fazer um exame simples de raio-x para tirar uma dúvida com relação a um diagnóstico, uma possível fratura, uma pneumonia, ou enfim, né, outra patologia que com um exame simples de raio-x ou laboratório eu posso lá naquele momento fazer o diagnóstico e já iniciar o tratamento. Ok, vereador, o senhor conseguiu aprovação aqui nesta casa de uma lei que garante aí a mamografia de rastreamento do câncer de mama às mães a partir as mulheres, né, a partir dos 40 anos. Como é que está essa lei? O senhor tem acompanhado, verificado, está acontecendo? Sim, essa eu particularmente eu me orgulho muito de ter participado desse debate, né, e essa lei foi implantada aqui no município de Blumenau. Isso fez com que a Secretaria de Saúde desenvolvesse um protocolo de atendimento dessas mulheres para garantir o acompanhamento, principalmente, na realidade, o rastreamento, ou seja, identificar de forma precoce o câncer de mama, né? E aqui vale salientar que um nódulo identificado de forma precoce, um nódulo com menos de 1 centímetro, que muitas vezes a mulher ainda não percebeu, né, tem quase 98% de chance de cura. Então essa lei ela está vigente, o município, através da Secretaria de Saúde, implementou um protocolo e as mulheres continuam tendo a possibilidade de realizar esse exame de rastreamento, né, a partir dos 40 anos aqui no município de Blumenau. Bacana. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, né? Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Sem dúvida nenhuma, Marcão, mais uma vez muito obrigado aí e parabéns pelo programa Fala Vereador. Tenho acompanhado alguns outros colegas aqui também. Sem dúvida é um espaço muito importante para divulgar os trabalhos aqui dessa casa. Obrigado. Ok, vereador, sucesso. Conversamos com o vereador Marcelo Lanzarin. O Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.